Estamos no ar. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Larissa Alves, advogada, especialista em direito condominial, e estamos começando mais um De Repente Sindiflix. Exatamente. E aqui conosco, na bancada, como sempre, Sérgio Gouveia. Codinome, De Repente Síndico. E temos um outro codinome que já a gente vai apresentar aqui também, muito legal, que representa exatamente a ideia desse programa aqui, da gente ser um pouquinho fora da caixa. Não é isso? Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje é um programa especial. Vocês vão adorar ouvir as histórias de vida, os caminhos, como essas pessoas enfrentaram esses desafios. Tem muita coisa boa, fica aí. Então aproveita enquanto a gente vai passar agora a vinheta do nosso patrocinador. Convida mais pessoas para estar assistindo aqui e aprender muito com essa galera. Vamos lá. A Use Car Go oferece soluções de mobilidade inteligentes de compartilhamento de veículos por aplicativo, gerando máxima eficiência em frotas, seja em ambientes empresariais ou residenciais. Mobilizamos veículos em hotéis e condomínios, residenciais ou comerciais, oferecendo aos usuários a possibilidade do aluguel por hora, agregando valor para o empreendimento e levando conveniência para moradores e clientes. Venha para a Use Car Go e faça parte desta nova era da mobilidade. Pois é, para você que ainda não conhece a Use Car, eu convido você a escanear esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela para conhecer essa solução que está se tornando padrão justamente de compartilhamento de veículos e coisas bem legais que você vai conhecer lá. Eu recomendo muito você dar uma olhada lá. Então hoje nós estamos começando aqui, conforme prometido, um programa especial. Ele vai ser um pouquinho diferente dos outros que você tem acompanhado aqui, porque realmente a gente tem muitas histórias bem interessantes para compartilhar contigo, não é isso? Isso aí. E hoje a gente está no mês comemorativo, mês da mulher, então passa aí uma mensagem para as mulheres lindas, maravilhosas, competentes, dizer que vocês estejam onde vocês quiserem estar, que vocês usem a roupa que quiserem, que casem, que não casem, que tenham filhos, que não tenham filhos, que sejam felizes, livres, que sejam síndicas. Que sejam síndicas, que sejam guerreiras. E é essa a mensagem que a gente quer passar, de liberdade, de amor, de compreensão. E a gente está aqui também com uma excelente representante da classe feminina, da sindicatura feminina. Eu vou apresentar para vocês, passar a palavra para a Jailma. Jailma, fala um pouquinho de você, que é a síndica fora da caixa. Gente, primeiro, que alegria, que honra, que privilégio do Sérgio, da doutora Larissa, do Sindiflix, de nos recepcionar de forma tão carinhosa. E você também que prestigia aqui, assistindo, doando o seu tempo para nos ouvir. Eu que estou aqui com o meu mestre, que é o Aldo, que quantas vezes eu estava do outro lado e ele era uma referência e continua sendo. Eu acho que mais do que ser uma referência, é continuar esse legado. Porque, às vezes, a gente vai se decepcionando. E esse lugar de mestre é de muita responsabilidade de promover essa referência, essa labuta da gente na caminhada. Realmente, a gente está no mês de março, que fala dessa figura da mulher. E eu vou trazer aqui uma figura que eu acho que representa muitas mulheres e que é pouco silenciada, que é pouco reverenciada. E eu vou trazer ela do cristianismo, que é Eva. Eva, que é uma mulher que ela foi colocada na situação dos males da humanidade. A culpada é Eva, porque ela foi lá e rompeu. Ela sai fora da caixa e fala assim, nossa, mas você está falando de Eva? Porque se fala muito de Maria. E Maria, que é a mãe de Jesus Cristo, que ela toma esse lugar da santidade porque ela foi subordinada, né? Ela não teve o ato pecaminoso para gerar Jesus Cristo. Imaculada. Imaculada. Né? E pouco é reverenciada a Eva. E eu falo de Eva com muito respeito. Foi dela que vem também a semente do próprio Jesus Cristo. Né? E eu falo, gente, ela rompeu um silêncio, ela quis ir muito além, e ela trouxe para nós isso, que nós podemos ir além. Ela rompeu, inclusive, a questão da religiosidade, né? Então, assim, eu trago essa mulher como um símbolo. Aliás, ela foi meu motivo, quando eu fiz ciência da religião, eu cito Eva e faço uma metáfora entre Eva, Maria e também da figura da filosofia,
fazendo essa leitura do que se pode, o que não pode, o que o cristianismo coloca, e eu que sou cristã, tá? Eu que sou evangélica. Mas vamos falar aí de Aldo, né? Pois é, vocês já viram que o programa começou fora da caixa mesmo, né? Muito interessante sua visão, achei bem bacana mesmo. Então, sentiram qual vai ser a pegada de hoje aqui. E a nossa Eva está aqui do lado do Deus dela, né? Não é isso? Gente, mesmo. Nós estamos simplesmente com 01 do mercado condominial sentado aqui com a gente. 01. Pense no enciclopédia, no Wikipedia dos condomínios, pois esse cara, Aldo Busoletti, muito prazer ter você aqui. Fala um pouco de você. Prazer, aí, muito obrigado. Foi muito legal. A gente chega aqui na Boa Terra, na Bahia, né? Vem fazer um trabalho aqui, bacana. Pô, e a gente recebe uma mensagem, ó, você está sendo convidado para fazer uma... Pô, foi convidado para fazer um podcast aqui, né? Vem de tão longe. Então a gente fica muito honrado com isso, né? E quando falo no nome da gente, eu tenho que ter muita responsabilidade no que eu falo, no que eu coloco, do quem está do meu lado, né? Porque realmente dizem, né, que eu sou o 01. Eu acredito piamente. Eu já postei uma nota, a primeira nota fiscal de 1999, como síndico profissional. Apesar de ser síndico antes dela, né? A gente trabalhava com RPA. E em 99 realmente pensar no mundo corporativo. Então é muito que isso que eu penso, né? A sindicatura no mundo corporativo. É isso que eu quero trazer, é isso que eu quero bater o papo com vocês, né? E estar do lado da Jailma é um prazer, porque primeiro que é uma excelente síndica, a gente já conhece, eu já conhecia. E como pessoa, meu Deus do céu, uma pessoa inacreditável. A gente faz muito network. A gente gosta nos bastidores, então é muito legal. Eu que sou assim, o mais novo, vamos dizer assim, dentro do mundo condominial de uma forma mais profissional, eu tenho essa sensação que você vai formando a sua tribo, seus amigos, suas referências. Verdade. É muito gostoso, né? De você estar com essas pessoas, de aprender com essas pessoas, ouvir esses casos. Isso para mim tem sido muito enriquecedor. Mas uma curiosidade que eu tenho que perguntar para você, Jailma, como é que surgiu essa ideia de síndica fora da caixa? Qual foi a sua motivação para ter esse codinome? Foi uma taça de vinho. Pronto, falei. Ela é legal na taça de vinho. É de verdade, pessoal. Eu não vou mentir, é verdade. Foi na pandemia. E assim, eu amo gente. Do mesmo jeito que meu organismo necessita de água, o meu psicológico necessita de gente. Sou baiana, venho de uma cidade da região do Sisal, aqui do sertão da Bahia, de Cansanção. E, quando pequena, eu comecei a ganhar dinheiro com gente, de forma muito simplória. É uma região, naquela época, que tinha um nível de analfabetismo muito grande. Não tinha redes sociais, mesmo se tivesse, as pessoas não tinham recurso, com certeza, para usar dessa ferramenta. E como tinha o êxodo do nordestino para as grandes capitais, as mães mandavam os filhos para as capitais, para São Paulo, enfim. Os maridos também deixavam a sua família. E eu era aquela menina que ganhava algum dinheirinho para ler e escrever as cartas dessas mulheres analfabetas. Olha que interessante. E quando eu vi a Central do Brasil, né, Walter Salles fazendo aquele filme, gente, como aquilo me remeteu. E engraçado que eu tinha falado dessa experiência para uma vizinha, e ela falou assim, Jailma, tem um personagem num filme que é igualzinho você, contando a sua história. Então, eu desde muito pequena, eu tive contato com gente. Então, eu via a intimidade, né? E eu tinha muita... Eu lembro, depois, essa experiência me serviu para ir trabalhar no Einstein, porque um dos testes para entrar no Einstein era saber ler a letra do médico. E como eu também fazia a interpretação, assim, saber ler, e também eram pessoas semi-analfabetas, então eu ia também, nossa, ele está tentando falar isso, eu ia na questão da lógica. Então, isso me serviu depois lá na frente. Então, eu comecei a lidar com gente com isso, lendo e escrevendo. E aí eles me davam dinheiro para, não conta para ninguém. Era a intimidade deles, né? E eu tinha 12 anos, né? E eu comecei, e desde então, eu gostei então com gente. Então você trabalha desde os 12? Desde os 12. Um pouquinho antes, quebrando licuri.
para comprar o chinelo Havaiana. E aí depois eu fui me promovendo a sendo a tradutora aí, e escritora dessas pessoas. Depois eu fui trabalhar em mercado. E aí, como todo nordestino, como todo sertanejo, a gente vai para as grandes capitais para vencer na vida. Então, eu começo a minha vida dessa forma. Então, esse contato com gente, eu falo que é do mesmo jeito que o meu organismo necessita de água, eu necessito de gente, porque eu fui treinada, eu fui condicionada a sempre ter gente do meu lado. E quando eu não tenho gente, eu fico assim, dá um grande vazio, uma grande angústia. Então, eu acho que você está na profissão certa, né? Sim. Quantas famílias hoje você tem sua responsabilidade como síndico? Olha, eu nunca parei para fazer essa contabilidade. Eu sei que tem uns síndicos que falam que 48 mil, 5 mil, sei lá, meu filho, eu nunca parei, eu só sei que eu cuido. Muito bem, diga-se de passagem. Só sei que eu cuido. E esses dias eu fui numa concorrência, ele falou assim, eu vi que você faz uns eventos, se você vir para aqui, você faz aqueles eventos. Meu filho, eu sou baiana. Pode ter. Eu já levei até trio elétrico para condomínio, gente. E por falar em evento, né, tem aquela frase famosa do Nizanguaná, diz que baiano não nasce, baiano estreia. Estreia. Aí eles falaram, nossa, eles caíram lá. Ele falou assim, mas de verdade você trouxe um trio? Eu falei, trouxe. Não sei se eu levo de novo, não. Isso eu não te prometo, não. Deu um pouquinho de trabalho. E você, Alda? A gente sabe, assim, que pela própria história que a Jailma acabou de falar aí, a gente sabe que, muitas vezes, questões pessoais interferem muito no modo de agir profissionalmente, né? Essa história da Jailma, mencionando essa infância dela, com a proximidade da escrita de pessoas que, inclusive, eram analfabetas, é algo que toca. O que é que você pontuaria para a gente, assim, de algo realmente pessoal seu, que você fala assim, não, isso foi importante para a minha vida profissional e hoje eu levo para a profissão é uma recordação pessoal, assim, de sua vida? Olha, ouvindo a Jailma falar e outras pessoas falar, a gente, para ser síndico, a gente precisa ter sensibilidade, porque você trabalha com famílias, né? Então você tem que ter sensibilidade. E é o que o Sérgio tocou, quantas famílias a gente toma conta, né? Eu aprendi isso com o Wordley, né? Eu fui trabalhar, ele começou a perguntar, eu comecei a refletir. Quantas famílias? Pô, eu estava fazendo umas contas por baixo, até há pouco tempo dava umas 15, 16 mil famílias que o nosso escritório toma conta. Gente. É muita gente, é famílias, não são pessoas. Sim. E a sensibilidade, o que é? É como eu vou pensar em que essas pessoas tenham uma melhor condição de vida. Um condomínio hoje, a pessoa mora, e os condomínios de hoje, os maiores, eles têm salão de festas, piscinas, lounges, ou seja, centro de confraternizações, onde cada um escolhe aquilo lá para si. Então você tem que conservar. Então o que eu levo, o que eu aprendi muito é a sensibilidade de lidar com essas pessoas, das necessidades. Lá em 1996, 97, né, quando eu comecei como síndico, eu tinha muitos problemas com crianças, eles não estavam acostumados com condomínio, como fazer. Então isso eu venho plantando até hoje, né? Que é dar a melhor maneira de vida para as pessoas dentro desse condomínio, que as pessoas voltem para sua casa satisfeitos. A pessoa você fica o dia inteiro no trabalho, esgotado e tal. Aí você fala, pô, vou voltar para aquele condomínio, meu vizinho fazendo barulho, a piscina suja, o playground, o cachorro, não sei o que. Não. Então a pessoa volta satisfeita. Pô, vou voltar para minha casa, vou subir, vou descer para tomar um banho de piscina, vou tomar uma sauna, não vou ter problema com meu vizinho. Então é isso que eu trabalho, a sensibilidade e dar uma maneira melhor que as pessoas possam viver dentro daquele condomínio, dentro daquele ambiente que eles vivam, né? A Jailma já é diferente. A Jailma, o que ela, apesar de ela falar de tudo isso, é que ela fala, ela leva a banda, eu vejo algumas propagandas dela, ela leva pessoas, fazem festa e tal. É o jeito dela fazer. Se eu tentar fazer a mesma coisa que ela, eu, Laudo, não consigo, né? Eu tenho uma maneira diferente de integrar as pessoas. Então, cada um tem que pensar numa maneira, mas sempre pensando no quê? No bem-estar daquelas famílias. E você não tem uma história que tenha te transformado e que toda vez que você
durante o exercício da sua profissão, você lembra desse momento? Falou assim, não, foi aqui que eu me vi, eu vejo essa relação, essa conexão da sindicatura com a minha vida pessoal. Existiu em algum momento, como aconteceu, por exemplo, na vida da Jailma, que ela está sempre fazendo essa relação. No passado, isso foi importante para mim, porque depois eu fiz uma experiência, uma entrevista e tal. Você acha que tem alguma coisa que você falou assim, não, isso pessoal, era uma curiosidade pessoal e isso faz parte da minha vida profissional também? Olha, uma história específica, assim, nesse âmbito eu não tenho, tá? Vou te corrigir. Então corrige. É assim, pronto, sabe vai. por quê? A Jailma é boa, ela me conhece mais que eu. Conheço. O pai vinha falando de açougue. Mas se eu remeter lá de trás, se eu for contar minha história lá com de certeza, trás... a sua experiência de açougue serve para o condomínio. Para com pessoas. Olha o problema de ter na bancada alguém que te conhece bem. Você vai ser revelado aqui, irmão. Conhece. Não tem saída, não. Ele quis fugir da pergunta, a gente segurar, volte, e aí ele ia escorregar de novo. Não, você vai responder. Tá. Mas não é que a minha relação com o comércio, né? Isso aí. Apesar de eu ter muito estudo fora do comércio, meu pai era comerciante, né? Meu pai começou como carroceiro, vendendo fígado na rua, com carroça. Olha. Em 1900. Olha que história linda aí. Como assim? Não, mas... Então, e meu pai começou dessa maneira. E eu sou um dos únicos filhos. Também comecei a trabalhar cedo, né? Com 10 anos. Mentalidade. Meu pai, filho de italiano e tudo mais. Então, depois... E trabalhava com pessoas. E quando a gente fala que trabalhava no comércio, especificamente açougue, você lidava com pessoas, né? E a carne como um bem de consumo muito, né, numa época que não era acessível. Né? Para você ter uma ideia, quando eu comecei como açougueiro, né, como trabalhar isso, meu primeiro trabalho era sentar num banquinho e cortar folha de jornal para embrulhar carne, porque naquela época, em 1900 Guaraná de rolha, que a gente fala, né, que a tubaína era fechada com rolha, o que eu fazia? Eu sentava num banquinho, num caixote, pegava as folhas de jornais, cortava e se embrulhava aquela carne nos jornais, né? Naquela época nem se pensava em higienização, um monte de coisa. E ninguém morria, né? Ninguém morria. O que aconteceu com as bactérias do jornal? Não tinha inventado ainda. Não tinha inventado. As carnes, elas ficavam fora da geladeira. Não tinha geladeira para em cima de tocos de água que a gente chamava de cepo, né? Então a minha história ali começou ali. Então, e contato com gente, né? Exato. É isso que traz a sensibilidade, né? Pô, quantas famílias eu via naquela época com dificuldade, tanto... Por isso que eu falo, a sensibilidade que também retorna isso é que me fez pensar melhor na vida da sindicatura e buscar dentro dela dar melhor vida para as pessoas, né? Que é isso, o meu primeiro ponto de vista dentro da sindicatura é dar condições de vidas melhores para as pessoas. Foi isso. Onde é que você vê a beleza? Qual é a beleza da sindicatura? O que é que você diria assim? A medicina salva vidas, né? O direito tem as leis, né? A igualdade, a luta pela liberdade. Onde é que está a beleza da sindicatura? Então, cada um tem o seu primor, que nem você falou. Eu acho que a beleza da sindicatura está na humanização. De novo, a gente vai remeter a isso. É você cuidar bem do condomínio, cuidar bem das pessoas. Nós síndicos temos uma coisa assim que muitos ficam chateados. Eu já não ligo mais. Que é a reciprocidade do agradecimento de lá para cá. Não existe isso. A gente lida com 15, 16 mil famílias. A Jailma também um número parecido, talvez, um pouco menor, mas dentro dessa linha. Mas se perguntar para mim, perguntar para ela e para outros síndicos, quantos vierem falar assim, obrigado porque você fez isso, obrigado porque você fez aquilo. E outra, dentro de um condomínio, eu vinha conversando agora cedo com o Sérgio no automóvel, né? Dentro do condomínio, o que você busca de melhorias, o que você busca de interações melhores para a vida das pessoas, né? E eles sentem isso, mas eles não te dão esse retorno. Então, eu acho que o bonito de ser síndico é trabalhar sem esperar reconhecimento, fazer sempre o seu melhor e estar vivenciando e agradecido por poder fazer isso. Muitas pessoas têm o poder na sua mão, têm a capacidade de renovar vidas, renovar pessoas e não o fazem. É uma forma de amor o servir. Sim. É o servir. Sim. Tem muitas pessoas que falam, eu amo o condomínio, tá no meu sangue, tá isso. Não é bem assim. A gente vê quem realmente ama o que faz.
E não é só síndico, não. Toda e qualquer profissão, você precisa amar o que você faz. Seja ele o que for, um vendedor de paçoca, um cara que limpa carro e outras histórias. Eu tenho um porteiro, vou contar rapidinho essa história que é legal. Eu tenho um porteiro, estava conversando com ele, né, outro dia na portaria, eu falei, tal, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal. Ele falou assim, Aldo, eu faço qualquer coisa. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu catava latinha na rua, eu pegava latinhas na rua para vender, eu tomava conta de carro e foi assim que eu consegui comprar minha primeira casinha. Poxa, veja bem, catar latinha, tomar conta de carro. Então toda profissão é digna, tudo que você faz é digno. E ele entrou para trabalhar como porteiro, né? E ele faz da melhor forma possível. Ele não é só porteiro, ele faz tudo e qualquer coisa, mas sempre com dignidade para ganhar seu dinheirinho. Então tem muitas pessoas que fazem com amor. E tudo que você faz com amor, você colhe frutos. Para você, não espere reconhecimento. Eu vejo dessa maneira. Eu tenho uma experiência que para mim foi bem impactante, que tem a ver com o que vocês falaram aí, tá? Com agradecimento, com realização pessoal, transformação, tudo isso. A minha primeira experiência como síndico, eu observei, isso foi uma reflexão posterior, mas eu observei que as pessoas estavam começando a tratar o condomínio, devido ao grau de degradação dele, então um lugar feio, quebrado, sujo, com problema. Ele passou a representar um problema, um lugar ruim de ir. Exato. E ele virou meio que um dormitório, onde as pessoas chegavam e rapidamente iam lá para dentro e ficavam lá, mas não usavam mesmo. E à medida que ele foi se transformando, pelas ações que foram sendo tomadas, ele voltou a ser um lugar agradável, um lugar que você tem vontade de voltar, um lugar onde voltaram a acontecer aniversário de criança, festa de Natal, esse tipo de coisa. E eu vi a vida voltando para o condomínio. Renascendo, né? Para mim, esse foi o agradecimento. Ninguém veio me agradecer, né? Mas assim, aquilo me reconfortou tanto, foi um combustível. Foi maravilhoso observar isso acontecendo. É meio que voltar cor e voltar vida, entendeu? Achei muito interessante a pergunta da Larissa. O médico é salva-vidas, o advogado, fazendo essa analogia. E se eu posso colocar um nome, um adjetivo na sindicatura, eu colocaria que ele é um agente transformador. Porque a gente transforma de verdade o ambiente. Então, é o médico que tira a dor, o síndico ele transforma. Então, a gente pega realmente empreendimentos, como o Sérgio bem colocou aqui, muito traumatizado, sem valorização, totalmente degradado. E aí a gente, no trabalho, não é de mágica. Eu até falei esses dias num condomínio, eu falei, a gente não chega aqui sendo fada madrinha. Eu não tenho varinha de condom. Existe trabalho, é gestão. E gestão não é do dia para outro. Não pense vocês que eu vou chegar aqui e vou transformar anos de abandono de um condomínio, 15 anos, e em 3 meses eu transformar. Desculpa, aí vocês estão esperando de mim algo que eu não posso dar. E quando a gente fala de transformar o condomínio, na verdade é exatamente o que o Aldo falou, é transformar pessoas. Porque o condomínio é uma massa. Né? Então, são as famílias. Imagine se a gente que tem um autoconhecimento, às vezes tem uma maturidade de olhar para dentro e querer mudar algumas coisas dentro de nós, e a gente sabe o quanto é difícil mudarmos o outro. Imagine você mudar toda uma coletividade que está já numa forma de vivência que não é a que eles mesmos não querem estar. Então, mas eu acho que o grande desafio do mercado condominial, e aí eu não coloco só na vertente da sindicatura, o advogado, todas as ferramentas, todo o profissional, todo o ecossistema, tá? Porque muitas dores são silenciadas. Elas não vêm à baila, elas não vêm à mesa, e isso vai perpetuando esse valor dentro da massa condominial. Então, esse condomínio, por exemplo, que eu acabei de citar, ele já, em menos de um ano, passaram-se 4 síndicos. O Aldo falou que foi esse dia numa entrevista que... 2 anos, 6 síndicos. Ou seja, com certeza, esse condomínio, ele não tem a maturação de saber o lugar desse gestor para exigir. E aí ele só delega para esse gestor, para esse síndico, as dores. Não, e não é assim. Eu falo, gente, o trabalho de condomínio, e eu acho que é por isso que é tão importante esses programas, podcast, tudo que se fala, porque a gente vai desmistificando e vai afastando a ignorância. O mercado de condomínio, gente, ainda é muito infantil.
E quando eu falo infantil, eu não estou reduzindo. Eu estou falando, gente, 1 metro quadrado de terreno é muito caro. Então, imagine você comprar um terreno, você contratar um engenheiro, porque hoje a legislação, acho que de todo o país, exige que tenha um engenheiro, para que o engenheiro, o arquiteto, para que seja responsável por aquela construção. Aí você constrói, aí tem todo o material, aí tem a equipe que você vai contratar. Depois dessa casa pronta, aí vem a parte de acabamento, enfim. Aí o que fica factível para a pessoa, né? O cidadão ter? Eu comprar um condomínio, minha casa dentro de um condomínio. Então, vocês conseguem ter noção de como esse mercado está poderoso? É verdade. Então, em São Paulo, é impossível você comprar um terreno e construir uma casa. Não tem mais. Não tem, é muito caro, é muito fora. Então, imagine, a pessoa que acabou de se formar, vamos resgatar a gente quando se formou lá na faculdade. A gente ganha X, como que eu vou comprar? Eu estou falando aí no mínimo de 300 mil, entre comprar terreno e construir, não é? Ou mais. É mais, eu estou falando da realidade Paulo, de São Paulo. Então, imagine, só que quando você vai comprar um apartamento, se você tiver, você pode financiar ele por 30 anos. Pronto. Viabiliza, né? Viabiliza. Só que aí você vai ter, qual é o calcanhar de Aquiles? Conviver. E aí, nesse conviver, eu preciso de alguém que saiba. E aí a pessoa acha que é fácil. Teve uma moradora que falou assim para mim, Jaime, eu acho tão bonito o jeito, acho que é fácil você ser assim, parece uma noiva. Ela falou isso. Aí eu nunca tinha tido essa metáfora, essa analogia. Uma noiva? Como assim uma noiva? Porque nos eventos que eu organizo, e tem feira lá, eu tenho um food truck, eu tenho feira, tem as festas temáticas, e eu vou como a noiva, cumprimentando todos os... Entendi. Aí vê aquele sorriso, e eu conversando, e abraço, e eu não sou nada expansiva, né? Quase nada. Então, eu passo uma leveza da sindicatura, que aquelas dores ficam muito a nível de bastidores. E aí a gente tem que verbalizar. A gente tem que trazer que não é tão simples, não é comum. A festa ali é um pedacinho da sindicatura. E os eventos são muito importantes para promover, mas não é todo o condomínio que cabe. Sim. A Joelma, na verdade, ela está sendo bastante modesta, porque eu acho que é uma virtude do bom profissional é fazer parecer aquilo que ele faz ser fácil. Parece que é fácil. Exato. Quando ele transparece isso, é porque há uma capacidade, uma experiência, uma capacidade de entregar aquilo ali que faz as pessoas acreditarem que é fácil. Mas tem essa ideia. É igualzinho o pato, né? Por cima ele está plácido, está tranquilo, mas debaixo d'água... O pau está comendo ali. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Fiquem à vontade, quem quiser responder primeiro. Vocês contaram aqui parte de histórias belíssimas de vida, de origens humildes, né? E hoje vocês são referência de mercado, pessoas de grande sucesso naquilo que escolheram fazer. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa transição, dessas pessoas humildes e que tiveram suas dificuldades, seus desafios lá atrás e que hoje chegaram aqui. Como é que isso aconteceu? Se foi algo que lá atrás vocês já se projetavam como as pessoas de sucesso que vocês são e foi essa imagem que os puxou para essa realidade hoje? Ou qual foi o caminho, enfim, como é que vocês se enxergaram? Porque eu quero com isso inspirar você que está aqui ouvindo, você que acha que não consegue, você não pode, porque você tem origem assim, ou tem assado, tem a situação A ou B. Eu quero que vocês ouçam o que eles vão falar aqui, para você enxergar que você pode o que você quiser. Não só a mulher, porque é o mês da mulher, homem também, qualquer pessoa, você pode sim. E o que você vai ouvir agora é justamente para você que está escutando aqui agora. Então... Bom, eu vou começar então. Vamos lá. Vou tirar a palavra da Joelma. Não, eu nem iria falar, não, tem que ser o Aldo, sem dúvida. O que acontece, dentro da sindicatura, da profissão que eu escolhi, indiretamente, né? Porque a minha formação principal, eu fiz engenharia, depois por uma necessidade de onde eu trabalhava, fiz economia, e depois, por tudo, pela dificuldade do condomínio naquela época, eu fui fazer direito. Então, assim, são 3 formações diferentes. As 2 primeiras por causa de uma primeira profissão, porque, como eu falei, o meu pai, ele queria muito que eu fosse engenheiro, pela humildade que ele veio, de onde ele veio, ele não queria que eu tivesse a vida de açougueiro, né? Tanto que depois de algum tempo da minha vida eu voltei a ser açougueiro, né? Então é uma história legal. Mas assim, em tudo que eu faço, eu procuro ser o melhor. Tudo, qualquer coisa, todas as profissões que eu tive durante essa minha vida, né?
e há 26, 27 anos como síndico, eu procuro fazer melhor. Então, quando eu me dediquei à sindicatura, eu já tinha outros negócios, e eu tinha essa mentalidade de ser o melhor, eu quis e falei para mim mesmo, eu vou ser o melhor síndico. E para ser o melhor síndico, ou o melhor qualquer profissional, você tem que ter muito estudo, muita leitura, estar muito perto dos melhores da sua área, Boa. buscar conhecimento em tudo. Até hoje, eu estudo muito, né? Às vezes eu estou em algum curso, tal, o que você está fazendo? Eu vim aqui aprender. Pô, mas você não precisa? Eu falei, preciso sim. Como é que eu vou, dentro da minha profissão hoje, qualificar outras pessoas, passar conhecimento, se eu não o tenho? Então, eu preciso disso. Então, uma coisa que qualquer um pode chegar é aonde quiser, sem limites. Você não tem limites a alcançar, desde que você se dedique, seja sério, tenha muito conhecimento, muita leitura, muito estudo e estar perto dos melhores, né? Então, com isso você cresce. Eu tenho histórias muito bacanas, não só essa minha como crescimento, e a história bacana da Jailma que ela estava contando, e eu acho que o pensamento dela é o mesmo, né? Porque eu a conheço, mas eu tenho histórias legais assim de... Quando eu comecei lá, de novo, remetendo para o passado, 96, 97, uma das coisas que me impressionava era dar vida melhores. Era a história do porteiro que eu conversei há pouco tempo, que era catador de latinhas, né? Eu tenho, desde aquela época, pessoas que eram faxineiros de prédio, auxiliares, isso. Eu tenho um cara que era porteiro de prédio, passou a zelador, e ele veio trabalhar comigo. E eu levei ele para ser zelador e tudo mais, e comecei a incentivá-lo, como eu incentivo a todos os nossos funcionários, né, de prédios. O cara é engenheiro hoje. Olha que legal. O cara é engenheiro. Eu tenho faxineiros que hoje são zeladores, gerentes prediais, que ganham muito bem, né? E ainda estudam, e ainda fazem isso, Então é o crescimento. E tem o lado ruim da coisa. Qual é o lado ruim e que eu procuro incentivar? Dentro de todos os condomínios que a Bussolete tem, nós temos um grupo só para zeladores, um grupo só para faxineiros, e assim por diante, porque cada um no seu quadrado para poder entender. Você quer sair daqui e vir para cá, então você tem que ter por merecimento e por conhecimento. Então nós temos um grupo de zeladores, né? Eu vou comentar para vocês entenderem a coisa. Então a gente procura incentivar. São 50, 60 zeladores dentro de um mesmo grupo. E eu estava conversando com eles e proporcionei para eles um curso, né? Eu falei, ó, nós vamos ter um curso de manutenção, um curso de reciclamento, assim. Por favor, eu gostaria que vocês se inscrevessem, né? E de 50, só 13 se inscreveram. Então, isso ainda tem na cabeça das pessoas. Pô, você está dando, eu não estou cobrando, estou dando, não precisa pagar nada. Eu estou dando um curso de reciclagem, só 13 querem. O que eu quero dizer com isso? Pode ser em qualquer área. As pessoas que não buscarem conhecimento, não buscarem crescer nessa área, desculpa, estão fadadas a ficar lá atrás. É a velha história, você só leva o cavalo até a água, agora beber é com ele, né? Exatamente. Então tem isso, então as pessoas têm que ter consciência em qualquer área. Puxando de novo o assunto da Jailma, o mundo dos condomínios é um mundo, ela falou infantil, eu uso outra palavra, eu uso amador. O nosso mundo de sindicatura é amador. Você separa dentro de São Paulo, não conheço as outras capitais, mas dentro de São Paulo que a gente atua, eu atuo em várias cidades dentro do estado, é um mundo totalmente amador. Eles trabalham com amadorismo. Total. Então, assim, como é que quer crescer? Eu não conheço, não desmerecendo ninguém, mas, pô, em tanto tempo de sindicatura, alguém que tem uma empresa totalmente estruturada para fazer serviço de sindicatura. Não existem empresas estruturadas com processos para ser síndicos. Aí perguntam para mim por que eu faço sucesso, onde eu fui buscar o meu sucesso para chegar onde eu cheguei. Foi com essa mentalidade, trazendo do mundo corporativo, que eu trabalhei no Banco Itaú, tive comércio, para dentro da sindicatura. E quando eu quis crescer, eu estruturei, eu fiz processos. Hoje, dentro da empresa, não tem CLT, não existe empregado. Todos nós somos sócios, todos nós dividimos os lucros. Logicamente, cada um com o seu prolabor, cada um com a sua atividade e com a divisão de lucros gerais, né, de tudo. Mas o síndico que trabalha comigo hoje, vou citar nomes, Silvestre, Tatiane, João, Cari, Antônio, se você for no prédio deles, os processos são iguais.
São pessoas diferentes com processos iguais. Então não é o João, o Antônio e tal. É a Bussolete Síndicos trabalhando naquele condomínio da mesma forma que ele vai trabalhar no B, no C, no D. Perfeito. O que muda um pouquinho, o que é condomínios de baixo padrão, condomínio de alto padrão, Minha Casa Minha Vida, muda um pouquinho, mas a primórdio é sempre igual. Então perfeito. Isso, se a pessoa exercer, traz o sucesso. Maravilha. Sua história. Eu vou dizer que, assim, um fator primordial para a sindicatura, que as pessoas também é silenciado, não é falado, é a pessoa primeiro se conhecer. Então, o síndico, para você querer ser síndico, você precisa fazer o processo do autoconhecimento. Porque lidar com gente vai exigir de você muitas habilidades. E a primeira habilidade é saber observar, é ter escuta, é ter olhar. Então, para você poder potencializar a observação e a escuta, você primeiro precisa se conhecer. Mas, Jaime, o que eu preciso me conhecer? Você precisa se conhecer porque, primeiro, você tem que ter a resiliência. Todo momento você tem que ressignificar na sindicatura. E aí eu vou te dizer que eu tenho algumas vantagens, né? Eu, quanto a sertaneja, porque o sertanejo, ele planta sem saber que vai colher. Do mesmo jeito que na sindicatura a gente faz, sem esperar o elogio, como o Aldo colocou. E aí a gente planta, a gente tem que preparar aquele terreno, a gente vem com a semente, a gente gasta, porque tem um custo para você preparar aquele terreno, comprar semente. E aí a gente tem que esperar a natureza. E aí não choveu. Aí o que o sertanejo faz? Ele ressignifica. Mas ano que vem, Deus vai mandar chuva. Renova a fé, né? Renova a fé. E vou dizer, desculpa os ateus, eu não sei como que na sindicatura alguém sobrevive sem fé. Essa foi... Pesado. É bem isso. O que eu acho interessante é que você iniciou o programa falando um pouco de Eva e de Maria Imaculada, né? Maria como uma figura imaculada e Eva como transgressora, né? E às vezes é interessante a gente ter essa referência e trazer para a sindicatura, porque assim, ninguém é uma coisa só, obviamente. Não. Ninguém é uma coisa só, mas eu acho que é muito complicado você ter uma Maria numa gestão. Vai ter que ser Eva. Tem que Vai ser ter Eva. que ser Eva. Porque, e é um pouco do que o Aldo mencionou também, no sentido de que, assim, ó, por mais que você tenha diversos procedimentos, a síndica A ela vai ser de um jeito, a síndica B vai ser de outro. Por quê? Porque cada condomínio tem as suas próprias soluções, o seu próprio perfil. E por um outro lado, por mais que você saiba que existem qualidades e competências diferentes, existe um perfil que é o do transgressor, de estar sempre procurando soluções novas, que é o que procura excelência, que sai do paraíso. Que sai do paraíso. Tem que sair do paraíso, tem que sair do paraíso. E aí eu vou remeter o último evento do Ordilei que aconteceu lá em Floripa. Teve uma fala dele que ele trouxe um filme. Você estava lá, Sérgio? Estava sim. E aí, na fala do Ordilei, ele traz um slide, ele traz um vídeo, um vídeo, e que tem um técnico motivando todo o tempo um jogador de futebol americano. E ele tinha que atravessar aquele campo, né? Foi muito emblemático aquilo. E vai para o nosso... E aí onde estão os eventos, olha só. Todo mundo vai no evento, todo mundo vai ter um slide, vai ter um vídeo. E você fala, é só mais uma ferramenta, é um modismo e tal. Mas eu prestei atenção naquele vídeo, naquele trecho daquele vídeo. E eu não sabia que aquilo seria um alimento, uma pílula de fé para meses depois. E aí aquela cena daquele filme, está aquele jogador... Mas é bom para me estimular como a nossa fala é importante. Que talvez não tenha sentido agora, ele vai produzir efeito lá na frente. E aquele jogador, ele era gordinho, ele estava com um sol, e ele foi lá, mas o treinador falava, vai, só mais um pouco. E todo mundo para ver aquele homem, aquele jovem, e ele consegue. E aquele jovem, só fazendo comentário, de olhos vedados, né? Os olhos vedados. Ele não sabia onde ele estava e
mas o incentivo de onde ele chegar era mais forte. E aí eu vou falar, olha que nós estamos em 4. Você, quando se é professor, advogado, eu falo que a sociedade ela foi constituída de pares. De novo, Eva e Adão. Né? De pares. Nós não somos nada sem pares, mas só se destaca os ímpares. Caramba. Só se destaca os ímpares. Eu necessito de pares para sobreviver nessa sociedade, porque Muito ela é bom. constituída, mas só se destaca, só vai além o ímpar, o filme. Só que ele tinha vários jogadores, Exato. mas tinha uma pessoa, um técnico. E eu vivi uma situação esses dias, onde a doutora Amanda Lobão foi o meu técnico. E eu falei assim, ela já faz isso e tal. Aí eu falei, Amanda, não. Não dá mais. Está muito dolorido. Está muito dolorido. E ela falou, já, mas está perto. Até eu tô com vontade de chorar agora. Está perto. E aí veio o filme. Você acredita que veio essa cena do filme? Eu falei, eu tenho que falar por delay, eu preciso falar. Porque às vezes a gente vai para um evento achando que é só mais um evento. E isso foi uma pílula de fé, uma pílula de alimento, de vitamina. E eu me vi naquele menino. E eu vi a Amanda, a doutora Amanda Lobão, como aquele treinador. E eu falei, está perto. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Está muito dolorido porque está muito perto o pódio. E ali eu fui, e foi esse filme. Então, o que eu posso dizer na sindicatura, como o nosso mestre colocou, primeiro, você não se forma. Você vai ser um eterno aprendiz. Se você vai ficar nesse lugar de aprendiz. Se não, cai fora. Segundo, você não pode ser mimizento. O que é ser mimizento? Ai, não falou obrigado. Ai, não falou isso. Não espere esse carinho, esse afago. Só se destaca os ímpares. E ímpares é solidão. No evento do Síndico Net, uma das falas que termina é uma cita a Nietzsche, que no topo é muito mais difícil. É muito solitário. Ele é muito solitário. Quando eu vejo as minhas atas lá de 20 anos atrás, eu dou risada. E lá eu achava que era o suprassumo. É isso, eterno aprendiz. Então, e é o outro ponto que eu posso te dizer, é o network. Gente, o que me faz estar aqui? São colegas, são amigos, né, Aldo? São conexões. E para de ficar olhando as pessoas com defeito. A gente tem um pré-julgamento que vem também, é nato do ser humano. Né? Intrínseco, que eu olho para o Sérgio, eu já tenho que olhar procurando um defeito dele. Eu tenho que, mas isso... Para, gente. O meu marido fala assim, porque ele fala assim, nossa, fulano é muito gente boa. Eu vinha falando também no carro com a Larissa, a doutora Larissa. E ele fala assim, mas Jaima, para você, todo mundo é gente boa? Até que se prove ao contrário. Porque se você for procurar um defeito, você vai achar. Porque tem. Eu quero o melhor do Sérgio, foco, eu quero o melhor do Aldo, eu quero o melhor da Larissa. Minha filha, os seus defeitos é problema do seu marido, ele que conviva. E eu acho que tem a ver com a fala do filme. O filme foi bem tocante. E eu acho que o mérito dali do coach, né, do treinador, foi ele tirar o foco da dor para a conquista. A conquista que está chegando. Que é o que o síndico pode fazer se ele for bem preparado. E eu passei por esse processo, onde o moral do condomínio, da massa comunal como um todo, já está com essa, não tem mais jeito não, isso aqui vai ser assim mesmo. Toda vez a gente discute, não dá em nada. E quando você tira o foco desse estado mental, das coisas ruins, das dores e tudo mais, coloca, não, gente, a gente pode chegar nisso que você projeta mentalmente na frente das pessoas, aonde a gente pode estar e aponta um caminho. Aí acontece o que aconteceu naquele filme, de um menino rastejar lá com um peso enorme em cima das costas por muito mais, uma distância muito maior do que ele jamais imaginaria conseguir. Isso também faz parte, na minha visão, da preparação de um bom síndico. Você conseguir projetar uma situação melhor na frente de todos e puxar aquelas pessoas a acreditarem naquele projeto, né, de irem junto com você. Porque o síndico sozinho, como você falou, ele precisa de... E como é importante você escolher seus pares. O Aldo falou aqui.
Gente, não dá para você trazer profissional só por o coleguismo. É sua marca que está em jogo. Muito bom. Se meu nome estiver jogado na lama, eu não tenho que vender, eu não vendo perfume, eu não vendo roupa. O que eu vendo é Jailma síndica, o Busolete síndico. Se a gente tiver qualquer avaria, fador, eu não tenho, já era. Então, porque a minha marca, quanto síndica, fique com valor, eu tenho que ter bons pares. Eu tenho que ter pessoa que falou assim, não, Jailma, olha, ela saiu da situação dela de advogada. Ali ela não estava sendo advogada. Estava sendo equipe, né? Estava sendo equipe. É isso, não dá para você falar assim, mas eu vou ficar com a empresa tal, porque talvez ela vai me dar... Filha, quem te dá condomínio é o seu trabalho. Não delegue seu sucesso à administradora. Não delegue seu sucesso a terceiros. É você. Ontem, uma síndica aqui de Salvador me perguntou, Jailma, como é que faz? Foi muito difícil o seu primeiro condomínio? Minha filha, penoso, não é difícil, não. São técnicas. Dentro de tudo isso que vocês estão falando, nessa minha longa jornada, e eu me lembro muito bem desse filme, eu já assisti esse filme, mas existem outros grandes filmes que é nessa base. E legal, quando a Jailma começou a falar, e nós vimos isso no Odilei, na minha vida, eu assisti vários desses filmes. É o que me incentivou. Mãos Talentosas, que é um filme muito bacana. Sim. Tem um outro filme, eu sou muito ruim para nome, que é outra pessoa que tem um escafandro, que ele perde a perna e ele se torna um mergulhador. E N outros filmes, né? Que estimula, né? Que estimula você. Em busca da felicidade também. Opa, total, exatamente. Né? É emblemático. Me foge os nomes, mas eu assisto muito filmes e leio muito sobre esse tipo de coisa. Por quê? Eu não sei diretamente em outras profissões, mas nós síndicos temos que estar preparados psicologicamente para todas essas coisas, essas condições. O que a Jailma falou aqui, que a doutora Amanda fez para ela, conversou com ela, eu já passei por diversas situações, mas comigo mesmo. Por que a gente passa essas dores? E muitos dos síndicos, às vezes, se negam a ir para frente, ou muitos síndicos não querem resolver os problemas, ou fogem da profissão, ou não têm sucesso na profissão. Porque eles não estão preparados para o que vem. Porque quando pedem proposta para síndico profissional, de que eu acho que tem que ser altamente profissionalizado o mercado, quando pedem profissão, por quê? Porque o condomínio em si que você vai, ele já está na agonia. Então você não vai entrar legal, você vai entrar na agonia. E para você entrar na agonia, se você não estiver preparado psicologicamente... A pressão e aplicar os seus conhecimentos, como é que você vai fazer? Como é que você vai resolver o problema se você está entrando na agonia? Você vai sair da agonia para a felicidade. Você não está entrando na felicidade. 99% dos condomínios que querem contratar síndico profissional é para isso. E aí eu vou entrar numa pergunta, então, um pouco provocativa. Opa, bora! Estamos aqui para isso. E como é que você vê esse mercado de coaching que está chegando aí na área condominial? Que às vezes você tem, inclusive, profissionais que não sequer sabem dessas angústias, dores, enfim, dessa realidade mesmo. Porque a gente sabe de grandes nomes, mas a gente sabe também todo o mercado, óbvio. Qualquer área profissional, você tem pessoas que vendem aquilo que elas, na verdade, também não são. Então, elas sequer teriam como vender algo como mentoria, como coaching, como consultoria. Qualquer outro tipo de coisa. E é algo que tem dominado muito o mercado, né? Uma venda de algo que você olha assim, meu Deus, como é que tal pessoa está vendendo ela, sabe, é uma Maria. É uma Maria que está vendendo um curso para ser Eva. Como é isso? Posicionamento diferente, né? Você está fazendo uma pergunta que eu vou enfiar o dedo bem na ferida e mais fundo ainda, tá? Não vou falar só de coaching, não. Adoro o alto. Eu vou falar mais a fundo porque eu vejo umas coisas que é chata. Muitas pessoas vão fazer curso para síndico profissional. Eu quero fazer um curso para síndico profissional. Então, como é que eu faço para ter a carteirinha de síndico? Como é que é? Carteirinha de síndico? Eu quero... Não é carteirinha. Você tem que se formar... CRS. E tem que ter pelo menos uma base para ser síndico. Pelo menos uma base.
E aí você vai no mercado de síndicos, né, buscar curso, porque você não tem um específico para isso. Né? Atualmente a gente tem um monte, mas específico você não tem. E aí o que acontece? É saber escolher o que você quer fazer. Saber escolher aonde você quer estudar e com quem você quer fazer. Né? Vou falar um pouquinho de coaching, depois eu volto nesse assunto aí, né? Que eu vou deixar no ar isso aí. Mas coaching, eu já fiz muito coaching. Já fiz muito curso de coaching lá atrás, né? Quando começaram a se falar em coaching, por que ser coach? E eu fiz um grande amigo como coach. E ele é um grande coach na área condominial. Mas o que ele teve que fazer? Ele teve que entender o que era o condomínio para aplicar as técnicas dele. Então, isso é importante. Se você não entender as técnicas de o que é o condomínio, como é que você vai fazer um coach com um síndico se ele não conhece as técnicas, se ele não sabe o que é o condomínio, com que você vai trabalhar? Então, você tem que procurar esse tipo de coisa. Porque, condomínio dá dinheiro, essa área é bacana. Então, o coach que é de outra área específica, tem outros entendimentos, vem fazer. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ter o mesmo efeito. Você entender. Então, você precisa saber com quem vai fazer. Voltando na ferida. Queria só abrir um parênteses aqui, que tem a ver com o filme que a gente estava mencionando aí. Sim. Não sei se você que está nos assistindo sabe que coach em inglês significa treinador. Isso. Então, como é que um treinador vai treinar alguém sobre algo que ele não domina? Exatamente. Bem isso. Fecha parênteses. É isso aí. Que dentro do filme, ele era um treinador de futebol americano. Então, ele sabia o que ele está fazendo e onde está fazendo. Ele viveu aqui. Né? Isso. Gente, a gente tem que falar qual é esse filme, porque o pessoal vai querer saber, né? Eu não sei o nome. Eu esqueci o nome. Vamos prometer de botar aqui nos créditos aqui na descrição. Eles vão pesquisar. E outra coisa, eu vou até me disponibilizar. Porque alguém que queira saber, está no Instagram, manda mensagem para mim. Eu tenho vários filmes, vários livros dessa área. Eu posso indicar um monte para vocês. E uma série imperdível de grande liderança. Assistam, VIX. Muito bom. VIX. Maravilhosa. É liderança, estratégia, é tudo. Isso é Netflix? Okay. Netflix. Okay. Porque tem muitas coisas que é muito bom. Voltando depois do gancho para cá. O que acontece? Eu quero fazer um curso, mas com quem eu vou fazer um curso de profissional? Não desmerecendo nenhuma profissão. Mas eu vejo muito advogados, né, que acabaram de entrar na área condominial dando curso para síndico. Desculpa, quantas vezes você foi síndico? Ele vai dar da área de direito. Exato, mas ele sabe. Mas ele está dando Maria e Eva. Síndico. Maria e Eva. Mas Maria dando aula de Eva. Ele tá dando síndico, isso. E o pessoal vai lá e compra. Quantos cursos você vai fazer que é a administradora que patrocina e é o cara de manutenção que vai falar para síndico? E assim, ou seja, tem muitas pessoas falando para síndico que nunca foram síndicos. Aí a pessoa vai lá e compra aquele curso. Aí faz as barbaridades que vê. É o famoso guru. Exato. Então, em todas as áreas tem. Eu vou fazer um pouquinho de patrocínio sobre... Eu não tenho um curso. Eu faço uma mentoria para síndicos. Eu estava conversando com o Sérgio. Então, eu fui fazer mentorias para síndicos, pegar síndicos já formados em andamento, para conhecerem condomínio. Me espantou o nível de conhecimento. Me espantou de onde ele saiu daqui e veio para cá. Por quê? Porque faz com coisas erradas, faz com conhecimentos errados. Eu quero me formar em Direito, eu vou fazer faculdade de Medicina? Eu quero fazer Medicina, vou me formar em faculdade de Direito? E dentro desse ponto de vista, você acha que, por exemplo, que existe essa discussão da regulamentação da profissão de síndico, né? De tornar o síndico, tornar a profissão de síndico com exigências, né? O que é regulamentar? É você ter deveres e obrigações, não somente aquele dispositivo simplório que a gente tem no Código Civil, mas tornar a profissão de síndico mesmo com um código de ética e tal. Você entende que existiria um modo de que fosse possível fazer essa profissionalização dentro de um curso universitário ou um curso técnico, né? Dentro disso, ou colocaria, por exemplo, como exigência para você ser síndico profissional o curso de administração, por exemplo, entendeu? Deixa eu só, em cima da sua pergunta anterior, fica com essa para você responder, que aí acho que entra um pouco da minha área, que eu sou formada na graduação como psicóloga, e de verdade me incomoda muito. Eu acho que qualquer profissional, do mesmo jeito que eu quisesse ter a fala, está no lugar de fala do advogado. Existe muito amadorismo, e eu vou te falar que isso é saúde pública. Eu vejo pessoas tocando na parte de saúde pública. Porque, assim, as pessoas não sabem, elas desconhecem o que a ciência diz. Às vezes, a dor é o que estrutura você emocionalmente.
E se eu tiro essa dor de você de forma muito drástica, simplesmente tiro, você cai. Como assim, Jailma? É bem psicanalítico isso. Mas como assim, Jailma? Ora, você, com aquela dor, você é vítima. E quanto vítima, muita gente te dá colo. E colo é quente. Olha que interessante. Então, se eu tiro, então você tem um ganho nisso. Você tem um ganho. Se eu tiro isso, você se perde. Então, eu tenho que potencializar você a viver sem essa dor e você descobrir outras coisas. Não no lugar de vítima, porque isso não é saudável. Só que uma pessoa que faz um curso de horas, vai lá, que você pode... Essa fórmula do sucesso que está falando que você tem que ser um síndico de sucesso. Gente, eu tenho uma caminhada de 20 anos. Aldo tem aqui de quantos anos? Como eu falei, quando me pergunta, Jailma, como que faz para ter o condomínio? Eu ter cliente? É ardoso. É tempo, né? Tempo, é maturação, então não existe. E sabe por que está tendo esse polvoramento assim, todo nesses cursos de coaching? Porque é a fórmula fácil do sucesso. Exatamente. É isso, ele quer tomar uma pílula e... chip. Não. E aí, a semana passada, teve o evento do Daniel, e teve uma pessoa, e eu não estou reduzindo a fala da pessoa, foi até o Ricardo. Ele trouxe também um slide de corrida, né? E aí ele trouxe a figura do Bolt, que é um grande corredor, é o atleta aí que ganhou as Olimpíadas e tal. E aí ele trouxe também a figura, né, Aldo, do que ficou em último lugar. E aí você quer ser o Bolt ou você quer o que estava lá em último lugar? E reduzindo o que estava em último lugar. Exato. Só que ele esqueceu, cara, para você estar na Olimpíada, você é muito foda. Você tá entre os 10 ali, 8, sei lá quantos. E outra coisa... Do mundo, cara. Jailma, abrindo um parênteses, a gente já viu várias imagens daquela corredora que não conseguiu, mas ela faz questão de passar... Eu acho que ela tem muito mais valor do que o primeiro. Então, o que eu quero dizer, assim, o síndico de sucesso, que é muito também... Qual é o seu nome? Você, assim, quantos condomínios você tem? Que curiosidade é essa? O que me faz ser mais competente do outro pelo número de condomínio que só entra na esteira? Eu quero saber a qualidade que você entrega a esses condomínios. Aí sim, para mim, você se torna interessante. Aí eu quero te ouvir. Agora, quantos? Para mim, não. Então, voltando na figura lá desse slide. Eu falei, cara, só vai para as Olimpíadas os melhores do mundo. Para você estar ali com Bolt, putz, que da hora tá ali. E todo mundo tem ganho, todo atleta tem ganho quando está na Olimpíada. Olha, o Sérgio foi para a Olimpíada. Você consegue patrocínio, você consegue espaço, você consegue visibilidade. Então, você tem ganhos. Quantos você deixou, mesmo você sendo o último? E outra coisa, talvez aquele corredor último, ele só queria estar na Olimpíada. Ele nunca quis estar no pódio, porque estar no pódio, você não tem vida social, você não tem churrasco com um amigo, você tem uma dieta, você tem que deixar muito. Mas ele falou assim, não, eu só quero chegar e está tudo bem, ele está feliz. Eu sou feliz tendo poucos, porque eu faço um trabalho personalizado na sindicatura. Deus me livre, eu fico imaginando ter 40 condomínios, eu tenho 40 conselhos. Uma coisa que... Tem noção disso, Aldo? Tem 100 condomínios, Deixa tem só. Você falou sobre essa questão louco. do Bolt. Tem um filme também, já que a gente está falando várias dicas, que é um filme que o título é As Nadadoras. Muito bom. Que fala exatamente disso que você falou, do Bolt e do último colocado. Né? Ela é uma refugiada da Síria que vai para a Alemanha. E lá ela tem dificuldades, né? A vida inteira dela, ela sofreu, ela se dedicou para uma Olimpíada, né? Sofreu no sentido de dedicação, né? Às vezes você perde até um pouco da infância também, né? Porque você tem um treinamento ali muito rigoroso. Extremamente. Vem a Guerra da Síria, esse filme é baseado em fatos reais. Vem a Guerra da Síria, ela foge da Síria, né, a gente viu nos jornais como é que foi essa experiência. Chega na Alemanha e aí ela não desiste do sonho dela de ir para as Olimpíadas e ela vem para as Olimpíadas do Rio. Então é muito emblemático o filme justamente nesse ponto. Ela só queria estar. E ela vira uma referência. É o pódio dela. É o pódio dela. Então, assim, qual é o seu pódio? Eu acho que isso é a grande sacada.
onde eu quero estar. E aí se tornar fé, foco e força na sindicatura. São 3 Fs. Sem isso, aí de fato está fadado ao fracasso. É fé, foco e força. E ao ouvir você falando aí da questão do Usain Bolt, do último, primeiro, tudo lá, como eu vim da sala de aula também, eu tenho essa vivência da pedagogia e tudo mais, eu sempre questionei muito os métodos de aferição de competência, aprendizado, não sei o quê, que eu acho que é muito injusto você, às vezes, colocar uma prova, sim, total, seja ela qual for, tipo assim, e a partir do seu desempenho naquela prova, ela diz tudo sobre você. Isso é injusto. Total. Porque a questão está mais no processo do que aquele momento de aferição. Até porque o instrumento pode ser falho também. É a grande crítica da educação, né? E é outra coisa, o momento da pessoa. Pode ser que aquele cara que foi 8º, se ele tivesse num bom momento, física, psicologicamente, sei lá o quê. Ia render muito mais. Ele tinha rendido muito mais. Não seria 8º, seria 3º, sei lá. Então, todas essas coisas precisam ser colocadas em perspectiva, né? Porque, assim, 40 condomínios não fala tudo. Não. E qual é a entrega? Que qualidade que se tem nisso? Né? Então, é isso. Então, assim, eu acho assim, eu me preocupo com essa questão de voltar tudo para o coach, para essa questão de mentoria, e sem ter essa qualificação, porque eu estou falando de saúde pública. É muito sério. Eu estou falando da psique humana. Então, quando aquela pessoa que foi fadada a vida inteira e ela está nessa caminhada, não consegue o condomínio e tem uma fala assim do sucesso, ela, em vez de sair empoderada daquele evento, ela sai extremamente fracassada. Porque ela foi a vida inteira falando que ela é burra, que ela não consegue, que ela não tem nada. E aí, quando coloca isso, o inconsciente, a gente tem que saber que existe um inconsciente e que ele trabalha sempre, ele te boicota. Sobre esse assunto, eu acho interessante. Eu ainda não perdi aquela pergunta, viu? Também não. Mas sobre essa questão que você levantou agora, eu tenho a sensação de que quem trabalha com condomínio, mesmo as vitórias, elas são frustrações. Eu não sei se você consegue captar o que eu estou mencionando. Porque mesmo quando você vai para uma assembleia e ganha a assembleia, a sensação, ela não tipo assim, é uma sensação mista, tipo assim, poxa, consegui, o objetivo foi cumprido e tal, mas existe uma perda também, do que é frustrante, sempre é frustrante. A vitória, ela nunca é plena. É diferente de outras conquistas de outras áreas, né? Que você olha, pô, construir um prédio. Eu sou engenheiro, construir um prédio. Entrega tá ali bonito, entendeu? É abstrato, óbvio, né? Agora, a da sindicatura é você sempre sai pesado, mesmo das vitórias. Mesmo por isso que eu gritei esses dias no Stories, né? Esses dias no Instagram, saí de uma reunião lá que eu fui, parecia que estava lá na Grécia Antiga, de verdade, eu me senti na Grécia Antiga, lá nos gladiadores que foram, e foi esplêndido, e eu falei, eu gritei, eu tinha essa necessidade para estimular. Porque às vezes as pessoas veem o Aldo, pensa assim, que ele não sofre, que ele já é um dinossauro, que ele tira de letra. Eu sofro, dói. A gente se questiona. Eu tenho os mesmos medos, eu tenho a mesma ansiedade de querer aquele condomínio. Putz, eu quero ser muito síndica daquele condomínio. Sabe? Então, é caminhada. Volta para a pergunta do Aldo. Vamos lá, Aldo. E aí, a questão da profissionalização, da legalização da profissão de síndico. O que é que você acha? Eu sou muito a favor da legalização e da profissionalização, mas profissionalização mesmo, tá? Sou favorável a algumas coisas que outros acham que não. Por exemplo, eu não digo o síndico em si, mas quem tem uma empresa de sindicatura, que é diferente de ter, por exemplo, a Jailma, eu sei que ela trabalha sozinha, ela tem as pessoas, então ela tem uma empresa de síndica, então ela toca a empresa dela. Diferente do Aldo, que tem uma grande empresa de sindicatura, que trabalha de forma diferente. Então, eu acho que a minha empresa hoje ela tem o CRA. A minha empresa tem o CRA. Eu acho muito importante. Se eu vou administrar o bem dos outros, é administração. Então, eu tenho que formar a minha capacitação para isso. E muitos outros não têm. Quando a gente fala, vai ter faculdade, não vai ter faculdade. Por que não ter faculdade? Ou o cara ser diplomado em sindicatura? Por que não? Vou pegar o meu exemplo como profissional engenheiro. Os 2 primeiros anos é os anos básicos de uma faculdade para engenharia. No 3º ano, você vai fazer uma opção por uma ênfase, você vai ser um assunto mais detalhado. O 4º e o 5º ano, você vai optar para onde você quer ir. Por que uma faculdade de administração não tem isso?
os 2 anos básicos, um terceiro ano com ênfase em tudo, e no 4º, 5º ano, olha, eu quero fazer administração de condomínio, então você vai ter que estudar isso, eu quero fazer isso. Pelo menos um semestrezinho, né? Exato, pelo amor de Deus. Mas por que quando não? eu fiz administração, tinha essa história, assim. Exato. Administração com ênfase em hotelaria. Administração Exato. com ênfase em gestão de dados. Por que não? Comércio exterior, né? Por que não isso? Vai no básico até aqui depois. Veja. E isso tornaria o mercado mais especializado Com também. certeza. Muito mais especializado. Porque o que eu falo, quando você entra num condomínio hoje, você já entra na dor. Você já entra na agonia. Tem se vista, né? Por que o síndico não tem que ser especializado? Ele é um profissional que nem todo e qualquer outro profissional. Ele é profissional. E outra, um síndico, aí a gente entra naquela discussão, ele não precisa saber fazer, ele precisa entender, é diferente. Ele precisa entender como é que eu trabalho com manutenção. Eu preciso saber o que é uma manutenção. Pô, tem síndico que não sabe o que é fissura, o que é trinco e o que é rachadura. Não sabe. Pô, tem que ter um conhecimento básico. Não sabe fazer uma prestação de contas. Não sabe o que é uma impermeabilização. Não sabe. Nunca ouvi falar em impermeabilização. Não sabe nem o que Exato, não sabe como proceder uma As garantias, Então, por quê? né? Garantia, então, é um absurdo. Quantos anos tem de garantia? Aqui, meu amigo, tem fases da garantia dentro de uma construtora. Porque muitos síndicos não sabem o que é isso, não sabem como fazer. Infelizmente, você pega síndicos que, eu sempre falo, você não precisa saber fazer, mas tem que ter conhecimento, ou ter pares, onde você vai buscar pessoas no mercado que possam te orientar de como fazer. Quer ver uma coisa que eu achei um absurdo, né? Eu moro num condomínio, a síndica, é uma história legal lá também, porque indiretamente eu expliquei para ela como ser síndico. O marido dela estudou comigo no colégio, né? E sem querer ele ligava para mim: eu peguei um condomínio, fui morar no... Como é que eu faço lá para ser síndico? Você me dá uma... Então eu fui explicando para ele. Isso depois de 10 anos, né? Eu comprei um apartamento nesse prédio. Quando eu cheguei lá, quem tava lá? Esse cara. Falei, pô, que legal. E conversa. E onde eu quero chegar? Que agora a mulher dele é síndica, né? E outro dia saiu no WhatsApp dos moradores que o cara tava batendo, quebrando. Aí ela colocou: tem uma obra tal, né? Eu falei: mas você nem sabia que tinha obra? Ela não sabia nem que tinha que pedir a documentação daquela obra. Isso é bem comum, aliás. Como é que você deixa um pedreiro entrar e sair quebrando? Então, o síndico, se cai uma coisa, se o cara quebra uma viga, de quem é a responsabilidade? Ele não tem a documentação. Então, isso é o básico. Não tem. O cara não sabe. Onde ele vai aprender isso? E os cursos não falam. Por que não ter uma faculdade? Por que não ter um curso específico, homologado pelo MEC ou por qualquer outro órgão que possa testar aquilo? Ainda que seja um curso técnico, Exato. né? Hoje, por exemplo, já se discute curso técnico na área jurídica. Exato. Já tem o da engenharia tecnólogo, né? Tem de edificações. Isso. E aí, já assim, ou um curso noção. técnico, né, como você tem, para ter pelo menos você saber. Tem gente que não sabe o que é uma NBR. Então, assim, Mas, é muito complicado doutora Larissa, mesmo. eu acho importante a gente também falar, trazer para a mesa a questão de quem nos contrata, de quem nos elege. Como contratar? Como contratar. Então, de novo, eu fui num condomínio de altíssimo padrão, numa concorrência essa semana, e aí a pessoa falou assim: mas a gente quer... Olha, a pessoa que estava me indicando, né? Falou: quero muito, mas sabe o que acontece? A síndica que está lá, na equipe dela tem engenheiro, tem advogado. Aí eu escutei, né? Eu falei: e vocês acreditaram nisso? Mas vocês gostam de comprar gato por lebre, hein? Aí ele: como assim? Laranja madura em beira de estrada, né? Tem alguma coisa. Mas as pessoas gostam de ser enganadas, porque é fácil. E aí, um condomínio de alto padrão, gente, eu não estou falando... Ou seja, de pessoa, condomínio, o valor do apartamento, de 4 milhões. Nossa. De 4 milhões. O E a condomínio pessoa acabou... não quer pagar o Olha esse case. 6 meses... Tá essa síndica, e essa síndica profissional, ela tem na equipe dela o engenheiro, o advogado, tem tudo. E aí, entregou? Lógico que não, tanto é que eles estão buscando no mercado. E aí chegaram até o meu nome. Então, Gema, o problema é que ela, nesse valor, já tem um engenheiro, já tem um advogado, já tem. E você, quem é da sua equipe? Eu falei: não tem um advogado e nem tem um engenheiro.
Agora, se vocês quiserem que eu minta, eu posso mentir, mas eu acho que daqui 6 meses vocês vão trocar de novo o síndico. Como assim? Falei, meu querido, um condomínio de 220 apartamentos, o valor dele de 4 milhões. Você tem noção quanto que custa o valor hora desse engenheiro? Eu pago com bala? Né? Sabe? É troco de bala que a gente não tem, tá que bala. 2 mariolas. Eu falei assim, porque não é só a RT, porque a pessoa acha que é só, e o Aldo aqui engenheiro, ele sabe. Gente, não é a RT que se avalia, pelo amor de Deus, é projeto. Exato. É projeto descritivo, memorial, mais a RT. Não só. Então, eles acham que porque tem... Então, eu falei assim, imagina como esse engenheiro, esse condomínio vai demandar da engenharia para analisar todos os projetos de um condomínio que está sendo implantado. E aí você acha que esse valor que você está pagando, realmente vocês estão tendo essa entrega. Quantas obras foi barrada no condomínio de vocês? Quantas? Quantas foi visitada? Falei assim, agora, se vocês querem continuar nesse mundo de fantasia, continue contratando. Eu não tenho engenheiro, até porque eu entendo que essas ferramentas de engenharia e do advogado, como a da administradora, é do condomínio, porque síndico vai e leva embora. E o histórico desse condomínio? É isso aí. Mas é dentro dessa linha. Gente, vai rápido, a gente né? Nossa senhora, o tempo voou, meu Deus, que vontade de continuar aqui, virar a noite. Não nada ainda. Ninguém começou a falar. Nem molhou o bico, né, cara? Eu tenho a sensação, eu tava falando com o Aldo aqui antes de começar, se a gente botasse uma cerveja aqui, acho que virava 3 noites direto conversando e contando casos aqui. Ainda. Que tá super gostoso, uma delícia. Eu realmente não queria terminar, mas assim, Precisamos, geralmente a gente mira aí em torno de 1 hora e tudo mais. Mas, gente, eu queria super agradecer a presença de vocês mais uma vez, tá? Tá sendo, assim, uma aula para mim, em vários aspectos. E eu queria agora deixar esse momento para as considerações finais de vocês, as mensagens que vocês querem deixar para as pessoas. O Instagram os também. Contatos, como é que as pessoas chegam até vocês, se quiserem tirar algum tipo de dúvida. Começar pelas mulheres aqui. Lógico, né? Sempre. Gente, o meu... Acho que é muito notório que quem visita lá a Síndica Fora da Caixa... Não é um Instagram para prospectar cliente. Né? Não é para prospectar cliente. É para falar com o mercado. É para falar com o colega, para que a gente possa ter troca. E quando a gente tem essa troca, o mercado todo ganha. E eu também ganho, porque eu pego um mercado muito mais maduro, com conhecimento. E isso, a gente tem um ganho. Então, eu quero dizer para você que eu estou super à disposição, pode me chamar. Às vezes não dá, porque a vida é corrida, eu respondo mais nos finais de semana. E eu quero agradecer o carinho que o público tem tido comigo no evento do Daniel. Eu fiquei assim, eu fiquei sem acreditar, de verdade. Com tamanho carinho que vocês têm para comigo, eu espero sempre retribuir essa grandeza. Obrigada, Sérgio, doutora Larissa, por esse espaço de fala, pela essa visibilidade. É muito bom quando alguém nos dá voz. Então, gratidão por vocês dois, que o céu te recompense, a trajetória de vocês, e é um prazer sempre estar com você, Aldo. O prazer é meu. Quando me falaram que era a Jailma que ia estar do meu lado, a gente fica todo contente. Por quê? Pessoa altamente capaz, eu gosto de estar ao lado dessas pessoas, né? Eu queria agradecer muito a vocês, porque é que nem eu falei lá no comecinho, puxa, você chegar aqui na Bahia e receber um convite para vir aqui, pô, sabe, é muito legal, é muito gratificante para nós da profissão falar. E assim, muitas pessoas às vezes não gostam muito de me ouvir, porque eu falo mesmo que eu tenho que falar. Graças a Deus, Deus me deu essa possibilidade de poder falar, né? Então eu falo mesmo, algumas pessoas não gostam, mas é a realidade do mundo da sindicatura. É por isso que você está no mercado até hoje. Exato, 26 anos e crescendo, né? Assim, eu tenho um padrão que eu criei para mim. Para mim esse padrão é bom, é legal. Para Jaime é outro, para outro é outro. Cada um tem a sua fórmula, cada um vê aonde vai, onde quer chegar. Cada um tem seu pódio, né? Exatamente. Então, agradecer vocês, dar esse poder de falar aqui, né? Porque é um poder pra gente que tem um canhão, um microfone na nossa frente e poder falar o que realmente a gente sente e realmente que é. Porque quantos mais síndicos bons, melhores não tiver no mercado, melhor vai ser minha concorrência. Melhor vai ser o meu valor. Não é meu preço, é o meu valor.
Porque que nem a Jailma falou, ela me contou a história, eu tô fazendo. Você vai num condomínio, tantas unidades, você vê o preço que as pessoas pagam e você sabe que aquilo infelizmente não é uma realidade da sua entrega, pô, é chato. Mas se 1, 2, 3 dá preço baixo, a maioria vai se basear no preço e acha que aquilo é a realidade. E o nosso mercado de sindicatura não é isso. Nós precisamos de pessoas melhores, síndicos preparados. Não sou contra ter 10, 20, 30, 200 síndicos, porque precisa e tem espaço. Mas preparados para a profissão, preparados para isso. Me coloco à disposição de todos. É um prazer ensinar, eu adoro ensinar, eu adoro compartilhar. Conhecimento a gente não leva para o túmulo, porque a gente fala que o lugar mais rico, onde tem mais tesouros, é no cemitério. Por que no cemitério? Porque todos que têm muito conhecimento vão morrer e vão levar junto. Então a gente quer deixar herança, quer deixar legado, quer deixar conhecimento. Então todos aqueles que quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, para o que precisar. Né? O meu Instagram é Síndico Bussolete. Entra lá, me procura. Não sou de fazer propaganda do meu trabalho, não faço isso dentro do meu Instagram, mas querem conhecer, querem bater um papo, querem fazer uma ligação virtual, pô, é um prazer, tá? É um prazer ajudar, não só em São Paulo, mas em todo lugar do Brasil onde nos procurarem, porque a gente sabe que sindicatura em cada local é uma maneira diferente de se fazer, mas o conhecimento global passa a ser o mesmo. Muito obrigado pelo espaço e um prazer muito grande de novo estar do lado da Jailma. Toda vez que eu estou em algum lugar do lado da Jailma é muito legal. A gente tem tem a química boa. A gente tem uma química muito legal, boa. Muito bacana. Obrigado. Show de bola. Pois é, mais um programa do Sindiflix, vocês viram aqui que não tem filtro. Nada disso está sendo editado. Aqui é a realidade nua e crua colocada na mesa para você tirar suas próprias conclusões. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Obrigada, Jailma, mais uma vez. Obrigada, Aldo. Sejam sempre bem-vindos. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.